Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, Deus possa estar te abençoando neste domingo, dia 23 à noite. De manhã falamos em Juízes, um texto não muito agradável, e vou permanecer no Antigo Testamento. Hoje falei apenas e tão somente no Antigo Testamento. Quero ir para um outro livro que a gente quase não lê, que é o profeta Amós. Dificilmente um crente lê o profeta menor, Amós. Quero pensar com vocês, prosperar não vai me separar de Deus. Queridos, algumas vezes, quem tem a minha linha teológica, a minha linha religiosa, acha que a gente não crê na prosperidade religiosa através das bênçãos de Deus. Talvez eu nunca me faça facilmente nas minhas verbalizações quanto à prosperidade. Primeiro, toda vez que se fala a palavra prosperidade, vem à cabeça de qualquer pessoa a área financeira. E não é só a área financeira. Prosperidade em todas as áreas. Mas a linha religiosa do século XX, século XXI, principalmente a partir da década de 70, 80, o que é muito enfático é a prosperidade financeira. E os inimigos, os adversários, aquelas pessoas que querem contestar as igrejas também só ficam na linha financeira. E eu gostaria que você entendesse, quando eu falo prosperar, eu vou prosperar, mas não vou me distanciar de Deus, nem me separar de Deus, são em várias situações, e não só a econômica, também a econômica. E Deus faz, e é bíblico, nos prosperar em todas elas. Não posso dizer nem afirmar que a prosperidade vai separar alguém de Deus, mas posso afirmar, pelo que eu vivo, pelo que eu vejo no século XXI, que a prosperidade, seja ela em qualquer área, tem feito as pessoas se afastar da igreja. Da igreja eu posso afirmar, de Deus nem tanto. Mas na sua Bíblia, eu não vou ler os textos para não ficar muito demorado, mas eu queria que você lesse em casa. Em 3 João, no versículo 2, está lá escrito: eu quero que a sua vida espiritual prospere tal qual você está bom na sua saúde física. O escritor sagrado diz assim: você está muito bem de saúde, agora eu quero que você fique bem espiritualmente. E pode ser o contrário. Olha, eu percebo que você está muito bem, prosperando espiritualmente, gostaria que a sua saúde física fosse igual à sua vida espiritual que está prosperando. Então, tirando desse texto, o autor sagrado diz sobre prosperidade espiritual. Não vejo muitas pessoas questionando os crentes pela prosperidade espiritual e talvez não veja os crentes pedindo prosperidade espiritual. Em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5 e verso 16, um rei, se você for lá em 2 Crônicas, capítulo 26, no versículo 5, Deus o faz prosperar em todas as áreas, inclusive financeira. No versículo 5 está lá escrito, prosperou. E no versículo 16 está lá escrito, e a prosperidade financeira daquele homem o distanciou, o separou de Deus. Então é possível, biblicamente tem registro, que quem prospera financeiramente pode se afastar de Deus. Eu não vou fazer essa afirmação no século XXI. Da igreja eu estou afirmando porque eu conheço, eu já vi e tenho visto. Prosperidade em qualquer área tem feito, sim, as pessoas se afastarem da igreja. Não posso afirmar de Deus. Mas no texto de 2 Crônicas, está lá. O rei prosperou no versículo 5 e no versículo 16 ele se afastou de Deus. Se você for para o Salmos 73, já falei várias vezes, no versículo 2 e no versículo 3, o cristão da época, que não era chamado de cristão, porque não tinha nem Jesus Cristo fisicamente entre nós, ele vê a prosperidade dos ímpios e ele começa a questionar Deus. Quem é que no século XXI já não fez isso?
Você trabalha, você é crente, você é um dizimista, e quando você olha para alguns vizinhos, quando você olha para algumas pessoas que não são crentes no seu dia a dia, você começa a questionar. Então a prosperidade dos outros pode fazer você ser um questionador de Deus. É possível, está no Salmos 73. E se você voltar a Gênesis 39, 23, está escrito lá: e José estava na prisão, e Deus fazia José prosperar. E eu fico imaginando, poucas pessoas citam esses versos que eu acabei de citar, porque eles não agradam a quem vai ouvir. A maioria das igrejas vão falar sobre textos que são agradáveis aos ouvidos quando se fala em prosperar, principalmente na área financeira. E eu poderia citar aqui vários textos, e eu citei 4, onde o autor diz de vida próspera espiritual, onde ele mostra que um rei prosperou financeiramente e depois se afastou de Deus. No Salmo 73, um homem crente, um homem que crê em Deus, ele começa a questionar por causa da prosperidade dos ímpios. E em Gênesis 39, está lá escrito: e Deus fazia José prosperar. Mas como fazer prosperar na prisão? Que Deus é esse? Mas eu não quero falar sobre esse texto. Eu só quero fazer com que os crentes em Cristo Jesus comecem a ler a Bíblia e ver o macro, e ver o todo. Não se deixem levar por certas correntes teológicas do século 21 que usam determinados textos para induzir os crentes a determinadas crenças. Deus pode nos fazer prosperar em vários sentidos, mas duvido que você hoje, domingo à noite, dia 23, quer ouvir do pregador Gênesis capítulo 39, 23, e Deus fazia José prosperar na prisão, porque ninguém quer estar preso. Sei que é uma palavra dura, mas sei que Deus manda te dizer algumas coisas que às vezes a gente não quer ouvir. Prosperar é bíblico, prosperar é divino, mas não existe apenas o prosperar financeiro. Existem várias formas de prosperar, e a prosperidade pode sim te afastar de Deus. 2 Crônicas 26. Da igreja, como eu já afirmei, eu não estou nem perguntando, eu estou afirmando, a prosperidade tem sim afastado muitas pessoas da igreja. Mas falei lá no início da reflexão que eu ia pensar no profeta Amós. Amós capítulo 7. Vai aparecer nesse texto, e eu vou resumir o texto, o profeta Amós e o sacerdote Amazias. Amazias, ele prosperou religiosamente. Amazias, no versículo 10, ele é sacerdote, uma função honrada. Ele prosperou religiosamente. E Amós é levantado por Deus. Amós tem várias visões, e quando chega no capítulo 7, no versículo 9, Amós diz: Deus vai agir contra a casa do rei. Quando Amazias, que é o sacerdote, ouve essa profecia de Amós, porque ninguém na época queria profetizar contra o rei. Profetizar contra o rei não é bom. Falar aquilo que a gente não quer ouvir não é bom. Não devemos falar só aquilo que a gente não quer ouvir. Eu tento falar as duas coisas. Acredito que eu consiga fazer isso. Mas Amazias, quando ouve Amós pregando, ele corre, e no versículo 10, ele corre para contar ao rei. Amazias é um próspero religioso que prefere ser contra o profeta de Deus, prefere ser contra Deus porque estão falando mal do rei. E Amazias corre no versículo 10 para contar ao rei: Rei, Amós falou contra ti. Mas se você ler o versículo 9, Amós diz assim: Deus vai agir contra a casa do rei. Não necessariamente contra o rei, mas nesse caso era. Mas quando Amazias vai falar com o rei, Amazias dá um toque pessoal, como muitas vezes nós temos feito.
Alguém disse alguma coisa, mas quando nós vamos contar ao rei, a gente coloca um que nosso. Amós, no versículo 9, diz, contra a casa do rei. A casa do rei pode ser o sistema, a casa do rei pode ser alguém da casa do rei, não necessariamente o rei, mas no versículo 10, Amazias, o próspero religioso, o sacerdote, o responsável pelo culto, o responsável pelo templo, ele vai correndo para contar ao rei. Amós está profetizando, aí ele usa a palavra contra ti. E diz mais, Amós é um conspirador. Queridos, a prosperidade de Amazias religiosamente o afastou de Deus, preste atenção, e o aproximou do rei. Nenhum problema ser amigo do rei, nenhum problema visitar o palácio do rei, nenhum problema ir no churrasco do rei, mas Amazias, neste momento, se distanciou de Deus e é amigo do rei e é contra o homem que Deus levantou, Amós. Cuidado para nós, no século 21, sermos amigo do rei e inimigo do profeta de Deus. Porque o que atrapalhava Amazias era a sua prosperidade religiosa. A sua função religiosa o fez se levantar contra Amós. E no versículo 13, ele diz para Amós, aqui tu não vai profetizar mais, porque aqui o santuário é do rei. Queridos, nós estamos aproximadamente 700 e alguma coisa antes de Jesus. 770, 760. Amós está aconselhando, alertando ao sacerdote, ao povo, ao rei, que tem alguma coisa errada. Não vai adiantar, infelizmente não vai adiantar. Amós está fazendo a sua parte, mas o próprio Amazias, o sacerdote, o próspero religioso, está jogando contra. E 40 anos mais à frente, em 722, o reino do norte é destruído. Porque a prosperidade religiosa de Amazias, e eu gostaria que você botasse isso na sua cabeça, o aproximou do rei, o aproximou do palácio e o distanciou de Deus, ao ponto de no versículo 13 ele dizer, santuário do rei. Coloque no seu coração, se no século 21 você não está mais preocupado em estar com o rei, está no palácio do rei e se distanciando de Deus. E quem fala contra o rei, afeta você, porque a sua prosperidade, qualquer que seja, já lhe cegou, já lhe tirou de estar perto da comunhão com Deus. E no versículo 14, eu encerro aqui a palavra deste domingo à noite. Amós fica ouvindo Amazias falar com ele, você não vai pregar mais aqui, tu vai pregar lá em Judá, aqui tu não vai falar mais, contra o rei você não vai falar mais. E aí Amós diz para ele, eu não sou profeta, eu sou boiadeiro, eu planto sicômoros. Queridos, eu não sei qual foi a reação facial de Amazias, mas Amazias era um sacerdote, prosperou religiosamente, era amigo do rei, ia ao palácio, e agora ele está diante de um homem que diz, eu não sou profeta, eu sou boiadeiro e plantador de sicômoros. Dá para imaginar o rosto de Amazias olhando para Amós, tu não é ninguém, Amós. Quantas vezes nós estamos medindo as pessoas pela sua prosperidade religiosa. Quem é você? E aí a gente fica desesperado e nós estamos buscando título para nós. Quantas vezes a nossa vida religiosa está sendo medida pelos títulos? E se fôssemos medir Amazias, que é sacerdote, e Amós, Amós é boiadeiro, Amós é um plantador de sicômoros, e Amazias, o sacerdote, o amigo do rei. Mas quem é que Deus está usando? Deus está usando um boiadeiro. Queridos, coloque isso no seu coração. Não se deixe levar por títulos.
E o que não falta no século XXI são títulos. Quanto melhor, quanto mais rebuscado, melhor. Nome de igreja nós estamos mudando para ficar mais bonito. E quando Deus usa um boiadeiro. Porque ele estava à disposição. Porque Amazias prosperou religiosamente e a sua prosperidade religiosa o afastou de Deus. Coloque isso no seu coração. Finalizando a palavra desta noite. Prosperar não vai me afastar, não vai me distanciar de Deus. Vimos alguns textos bíblicos. É possível sim, qualquer prosperidade me afastar de Deus. É possível. Não estou fazendo essa afirmação hoje. A única afirmação que eu fiz é que eu tenho visto alguns crentes que estão prosperando, inclusive financeiramente, estão se afastando da igreja. Isso é fato. E no texto que nós acabamos de pensar, o homem que prosperou religiosamente era amigo do rei, mas não era amigo de Deus. E o homem que era boiadeiro não conhecia o rei, não frequentava o palácio, mas era amigo de Deus. Coloque isso no seu coração. Não fique preocupado com títulos e não dê credibilidade a títulos, porque prosperidade religiosa pode sim afastar, distanciar de Deus. Que Deus fale ao seu coração neste domingo à noite. Tenha uma semana abençoada e uma semana abençoadora. Deus, estamos encerrando o culto desta noite. Deus, Amós, um boiadeiro, um plantador de uma planta que não era uma planta mais rebuscada, era um sicômoro. Ele vai ser usado por ti enquanto o sacerdote Amazias havia se distanciado de Deus e feito uma amizade com o rei, ao ponto de chamar o santuário no versículo 13, no capítulo 7 de Amós, o santuário do rei. Deus, eu gostaria que neste domingo à noite, no século 21, se alguém está preferindo títulos, se alguém está preferindo prosperidade, que nesse momento o nosso coração, a nossa mente seja chacoalhada no sentido de abrir os nossos olhos, porque título religioso, a amizade com o rei, frequentar o palácio pode ser distanciamento de Deus. Se tem alguém me vendo, se tem alguém me ouvindo e está trilhando o caminho de Amazias, quebra isso agora em nome de Jesus. Não há problema nenhum em ser amigo do rei, não há problema nenhum em frequentar o palácio, mas Amazias não conseguiu ficar amigo de Deus sendo amigo do rei. E Deus vai usar um boiadeiro, Deus vai usar um plantador de sicômoros. Nenhuma prosperidade religiosa, mas estava perto de Deus, se deixou usar por Deus. Coloque isso no seu coração. Tenha uma semana abençoada e uma semana abençoadora. Eu vou prosperar, eu declaro prosperidade para a sua vida, mas eu declaro ao mesmo tempo, eu aconselho, um alerta: não permita que a sua prosperidade lhe faça amigo do rei e inimigo de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Uma grande semana para todos. Amém e amém.